Quais as razões da sua insegurança ao falar? Salve para você, Wendel Rodrigues aqui, e mais um vídeo um pouco maior, mais extenso, para que a gente possa aprofundar essa temática que eu considero extremamente importante. Por que nós sentimos ou nos sentimos inseguros ao falar? Vou detalhar aqui algumas razões. Antes, eu quero pedir para você que está me acompanhando aqui no YouTube, se ainda não está inscrito no canal, se inscreve. E se você também não me acompanha aqui, está recebendo esse vídeo por alguma razão no Facebook, no Instagram, me acompanha e me segue também, tá? Fica comigo porque vai valer a pena. Eu vou partilhar aqui com você o que eu considero as 5 principais razões, os 5 principais motivos que provocam a sua insegurança na hora de falar. É isso que nós vamos detalhar aqui, tá? Eu quero começar, antes de começar a revelar, eu quero iniciar antes de revelar quais são essas 5 principais razões, pontuando que todos nós, em algum momento, ou em alguns no plural, nos sentimos inseguros. É um instinto de sobrevivência natural que, diante de uma circunstância, de uma ocasião, de um episódio, de um cenário em que nós não estamos habituados, que nós fiquemos inseguros na hora de falar, na hora de comunicar. Agora, estranho e certamente anormal é quando essa insegurança ela é recorrente, frequente, diária. Isso efetivamente precisa de uma atenção muito especial. E é isso que eu vou partilhar aqui. 5 razões que fazem você ter insegurança ao falar. E ao final dessas razões, eu vou te dar uma orientação extremamente importante para que você inicie esse processo de combate à insegurança, tá bom? Vamos lá então. A primeira razão para você ter insegurança ao falar: baixa autoconfiança. O que é uma pessoa com baixa autoconfiança? Autoconfiança é confiança em si. É aquela que sabe o que precisa fazer, mas não faz porque não acredita em si. É aquela pessoa que, no ambiente profissional, ela sabe que tem uma rotina a ser estabelecida, mas ela espera que alguém peça, ordene, determine que ela faça. E quando ela vai fazer, ela acredita que não é suficientemente capaz para fazer aquela tarefa, executar aquela ação com uma excelência ou de uma forma minimamente aceitável. Muito menos ela é capaz de acreditar, ela não acredita que ela é capaz de entregar essa ação, esse trabalho, esse exercício, esse serviço com excelência. Normalmente são pessoas muito mais introspectivas, mas existem também pessoas extrovertidas com baixa autoestima. O que eu quero partilhar aqui, acima de tudo, com você é que, se é o seu caso, é sinal de alerta. Isso gera insegurança. A baixa autoestima gera insegurança. Insegurança que muitas vezes ela é revestida por uma outra expressão, que é muito comum. Preste atenção no que eu vou dizer, porque isso é muito importante. Eu prefiro não fazer do que fazer ruim. Vou repetir. Eu ouço com muita frequência. Eu prefiro não fazer, eu prefiro não começar do que fazer ruim. No fundo, quando você usa uma expressão como essa, uma frase como essa, de não desejar fazer porque acredita que vai fazer ruim, isso demonstra, projeta, transmite baixa autoestima. E no fundo, você está justificando para si que você não tem suficientemente coragem, não tem uma iniciativa de fazer o que precisa ser feito. Eu, com muita recorrência, mas assim, com muita frequência mesmo, as pessoas dizem: eu sou perfeccionista demais. Não, você não é perfeccionista demais. Você é só inseguro e você é insegura. E é preciso ter clareza em relação a isso. Esse expressar do perfeccionismo
nada mais é do que uma justificativa para você próprio, para você própria, que você criou para justificar a maneira que você está de não evoluir, de não avançar, de não crescer e de não, literalmente, buscar novas perspectivas. Isso é reflexo da baixa autoestima. Você não é perfeccionista. Você é inseguro. Desculpa, você é insegura. Mas é importante ter clareza em relação a isso, porque senão vai passar um mês, um ano, 5 anos, 10, 15, 20, 30, 40 anos e você vai continuar não se movendo, procrastinando, retardando, porque acha que é perfeccionista demais. Você vai continuar procrastinando, retardando o que precisa ser feito, porque você justifica até hoje para si própria, que é melhor não fazer do que fazer e não ficar legal. O que é o não ficar legal? Eu sempre pontuo sobre isso. O que é? Não ficar legal é perfeito? Desculpa dizer isso para você, mas a perfeição simplesmente ela inexiste. Jamais, em momento algum, você conseguirá fazer ou produzir algo que seja absolutamente perfeito. Você precisa entender já neste momento que quando você vai fazendo, quando você entra em campo, quando você efetivamente vai avançando, mesmo que a passos mais curtinhos, você vai descobrindo novas perspectivas. Sim, não vai ficar legal, sim, não vai ficar bacana, mas você vai avançando, evoluindo, isso vai te encorajando. E aí a balança da baixa autoestima, ela vai subindo e de repente você vai ter uma autoestima, uma autoconfiança para fazer o que precisa ser feito. Mas necessariamente é necessário, é fundamental, é preciso dar o primeiro passo. Sem isto, você estará o tempo todo justificando para si. Ah, eu prefiro não fazer uma exposição diante dos meus colegas porque eu gosto de ser perfeito ou perfeita. Está errado. É mentira. Você não faz a exposição não é porque você é perfeito ou perfeita, ou busca a perfeição, é porque você é inseguro e insegura. E isso precisa estar presente para você, porque senão você vai estar maquiando a realidade. Por isso, e essa definição não é minha, perfeccionismo nada mais é do que a insegurança maquiada. Até quando? E isso é reflexo dessa insegurança da baixa autoestima. Ah, eu não vou gravar um vídeo porque eu sou muito perfeccionista. Mentira! Você não é muito perfeccionista. Você só tem insegurança. Percebe? Entende? Consegue compreender a importância disso? É fundamental ter essa clareza. Então, você não se comunica, você não fala diante das pessoas, você não começa a trabalhar a segurança ao falar, a confiança ao falar, porque sequer você se move. É impossível. É impossível que alguma coisa aconteça sem você se mover. Você vai continuar justificando, porque para o cérebro, para o seu cérebro, para a sua mente, é muito mais cômodo estar lá guardadinho, dentro de um ambiente confortável, na zona quentinha. Para que eu vou lá e me expor diante das pessoas? Para quê? Não, prefiro não. Vai você, fulano, fazer a apresentação. Vai você, cicrana, fazer a exposição. E você vai continuar perdendo as oportunidades inúmeras. Mais do que já perdeu até hoje. Então consiga compreender isso, tenha clareza. A primeira razão para você ter insegurança ao falar é baixa autoestima. Mas tem um segundo motivo, extremamente importante, e que todos nós vivemos isso, essa segunda razão. Sabe qual é o segundo motivo para que você tenha insegurança ao falar? É o medo do julgamento, é o medo de ser criticado, é o medo de ser apontada, é o medo, acima de tudo, de ser humilhado, humilhada. Quem é que gosta disso? Óbvio que não, mas você tem principalmente, e talvez nem saiba, o medo de ser uma pessoa ignorada. Caramba, como dói. Ser ignorado é muito pior do que criticado, é muito pior do que apontado, é muito pior do que julgado. É simplesmente as pessoas não trazerem você para perto para te ouvir, para entender o que você pensa, o que você faz, a sua opinião sobre isso, sobre aquilo. É isso que causa a sua insegurança ao falar.
Eu não vou falar, não vou expressar, não vou me comunicar diante das pessoas numa reunião virtual, numa reunião presencial, como queira. Eu não vou fazer isso porque as pessoas podem me julgar, me criticar, apontar. Eu posso ser excluído, eu posso ser ignorado. A grande questão, e você precisa compreender isso claramente, enquanto você estiver pensando dessa maneira, estiver com medo do julgamento, especialmente do julgamento das pessoas que estão mais próximas de você, sim, são as pessoas que estão mais próximas que você teme esse julgamento, porque são elas que você convive no dia a dia. Mas enquanto você não compreender que isso está te paralisando, passarão 1, 2, 4 semanas, 6 meses, 1 ano, 5, 10. Tem que se libertar disso. Você precisa deixar de estar paralisado, paralisada pelo julgamento das outras pessoas. Não faz isso consigo. Não faz isso consigo, não faz bem. Isso te aprisiona, isso te retrai, isso te encolhe. Durante muito tempo da minha vida eu tinha medo de ser julgado. Eu tinha um medo das pessoas apontarem para mim, de rirem de mim, de me humilhar. É claro, todos nós temos esse medo guardado, só que em níveis diferentes de proporção. Você não pode permitir que esse medo, ele simplesmente te domine. Seja tão grande esse medo do julgamento alheio, seja tão imenso, tão gigantesco, que te pare. Te pare de se expor. As empresas, independente do tamanho, o mercado, a vida exige pessoas que tenham segurança, que tenham confiança. São essas pessoas as mais admiradas, são essas pessoas que nós desejamos estar perto delas. E você tem capacidade suficientemente para isso. Então por que evitar? Por que se preocupar? Por que paralisar por causa da danada do julgamento? O julgamento que sim. Você entendeu? E é possível. O que eu estou dizendo aqui é que é possível. Que você se liberte disso. Porque enquanto você não se libertar, você não conseguirá ter segurança ao falar. E eu tenho convicção, se você está aqui até esse momento nesse vídeo, eu estou falando para você que está aqui agora. Agora. As pessoas mais frágeis ficaram pelo meio do caminho e está tudo bem. A gente respeita. Mas para você que está aqui agora, neste momento, acompanhando, liberte-se desse medo do julgamento das outras pessoas. Entre em campo, saia da arquibancada. Você pode entrar em campo. E ao entrar em campo, você tem toda a capacidade, toda a potencialidade, toda a expertise para poder efetivamente brilhar. Para poder ser aplaudido, não apenas aplaudir. É maravilhoso aplaudir, mas é muito mais incrível ser aplaudido, ser aplaudida. E você vai paralisar, vai ter insegurança ao falar, exatamente por medo desse julgamento. Até quando? Até quando? Até quando? Já não baixam todas as oportunidades perdidas? Porque eu conheço o público que me acompanha. E por que eu conheço? Porque eu já vivi isso. Se eu conseguir, tantas pessoas estão conseguindo, você também é suficientemente capaz. Então liberte-se. Essa é a segunda razão. Vamos avançar. A terceira razão, o terceiro motivo por você ter insegurança ao falar. O medo da comparação. Eu duvido que qualquer pessoa, em algum momento da vida não tenha passado por isso. Nós vivemos isso diariamente. Só que ter esse receio da comparação, eu volto a repetir esses pontos que eu estou abordando, que justificam, acima de tudo, a sua insegurança ao falar, são circunstâncias, são situações que todos nós vivemos. Eu vivo. Os meus alunos vivem, você está vivendo. O que eu estou partilhando aqui com você é que é possível avançar e superar e permitir, fundamentalmente, que você possa diminuir a força que essas razões têm sobre você. E uma das razões que mais te aflige é o medo da comparação. Poxa, a gente olha para o lado, fulano conhece, a gente olha para o outro, poxa, fulano se expressa, fala tão bem. Poxa, a gente olha para alguém até mais novo que a gente, poxa, que confiança ele tem na hora de falar. A gente recorda, percebe e vê na prática alguém tendo um desempenho tão extraordinário.
A gente não sabe o que está por trás daquele resultado da comunicação segura, da fala confiante, do reconhecimento das pessoas. É muito provável que a dor que essas pessoas passaram seja muito maior que a sua, mas essas pessoas decidiram começar. Baixaram essa pressão da comparação, elas diminuíram isso na vida delas e conseguiram avançar até no primeiro passo. A comparação, esse receio sempre vai existir. Sempre. Você sabe uma coisa? Eu vou partilhar aqui um pouco do segredo, de um segredo que eu adotei, funcionou para mim, que talvez te ajude. Eu realmente torço que te ajuda, tá? Te ajude. Esse medo da comparação. Eu lembro que no início da minha carreira em televisão, eu coloquei na minha mente que eu desejaria muito ganhar premiações. Eu não tinha nenhuma referência perto de mim. Eu queria ser um repórter reconhecido e que fosse apontado como aquele que ganha os prêmios. Eu queria essa projeção a partir das premiações, essa visibilidade. Eu coloquei isso e fui para cima. Mas no início dessa minha jornada em busca das premiações e reconhecimentos, eu me comparava demais. Eu começando a carreira. E aí as pessoas com 10, 15 anos ganhando no eixo Rio-São Paulo, morava no Nordeste na época, lá no Recife. Hoje eu vivo aqui em Brasília, mas na época eu morava no Recife. Terminando a faculdade, já queria ter os mesmos resultados de profissionais que eu via e admirava, que moravam em São Paulo, Rio, onde ficavam e ficam as sedes das principais emissoras brasileiras. Pessoas que tinham 10, 15 anos à minha frente e que tinham resultados que eu buscava, eu queria, eu me comparava com esses caras. Isso é horrível. E só quando eu percebi isso, entendi que o jogo é comigo. Porque isso é só um jogo mental. Essa é só uma crença mental. Para de olhar para essas referências. Essas pessoas, elas devem te inspirar, te entusiasmar, te empolgar, mas jamais você deve se comparar. O tempo de percurso é diferente. Elas estavam, reitero, uma década e meia de vivência e experiência. Eu estava terminando a faculdade, como é que eu ia ter os mesmos resultados que elas? É isso que você precisa compreender. E eu comecei a ter os meus resultados, ganhar os meus primeiros prêmios estaduais, regionais, depois os nacionais e até internacionais, quando eu parei de olhar. E simplesmente foquei o jogo ou foquei a minha jornada. A grande comparação é o Wendel de amanhã só precisa ser melhor do que o Wendel de ontem. E isso não é frase feita nem arrobo retórico, é a realidade, é o que eu vivo, é o que eu partilho. Uma das estratégias que eu partilho com os meus alunos, existem outras naturalmente, mas eu quero partilhar e dividir com você aqui agora. Começa fazendo isso, tenta não olhar para os outros que não seja como um ar de inspiração, não compara literalmente, tem uma frase feita, um ditado popular que ele é maravilhoso. A gente já ouviu milhares de vezes, mas é real. A grama do vizinho, acredite, não necessariamente é melhor que a sua. Literalmente não é. Pode até aparentar, mas talvez não seja. E se for, tá tudo bem que você possa olhar para essa grama e ver o quão bela ela é, para você produzir uma grama tão bela quanto ou melhor. Mas você não vai conseguir isso enquanto estiver literalmente aprisionada na comparação. A nossa metodologia de ensino é muito clara em relação a isso. Quando ela valoriza a autenticidade, o que você é, a sua essência, o que você é, com seu estilo de comunicação, com suas características de comunicação, a maneira que você fala, se expressa, se comunica, sua linguagem corporal, tudo isso precisa ser autêntico, é o que a nossa metodologia de ensino partilha, divide. Claro que isso tem um passo a passo, mas você precisa estar consciente em relação a isso. E um dos passos essenciais, uma das estratégias primordiais e imprescindíveis é você não se comparar, não faz isso. Então é a terceira razão, por você literalmente ter insegurança ao falar. É melhor eu não falar, porque se for para falar menor ou com uma segurança e confiança menor que fulana ou beltrano, é melhor eu não falar. Errado, é melhor você falar sim. Porque se assim você agir, falando, tentando, experimentando, o seu processo evolutivo inevitavelmente ele vai acontecer. Aconteceu comigo, acontece com os meus alunos e vai acontecer com você também. Faz sentido? Agora vamos avançar. Nós ainda temos outras razões que geram insegurança ao falar. E quais são? E eu coloquei aqui como outra razão para aprofundar um pouco mais, embora eu já tenha citado.
é acreditar que nunca está preparado ou preparada. Ah, não vou fazer agora porque eu não estou preparado. Ah, eu não vou entrar em campo não porque eu não estudei o suficiente, não li o suficiente. Ah, eu não vou fazer aquela apresentação. Ah, eu não vou gravar o vídeo. Ah, eu não vou fazer isso porque eu tenho que perder peso. Ah, eu não vou fazer aquela exposição, apresentação porque a roupa não cabe em mim. Ah, não faz isso, cara. Não faz isso. Não faz isso consigo. Isso acaba com você. Você sabe qual é o melhor momento para agir? Você sabe. É agora. Você nunca estará suficientemente preparado para agir. Nunca estará. Com toda a vivência, experiência, premiação e reconhecimento que eu tenho ao longo da minha carreira, em algumas circunstâncias, para alguns momentos, eu tenho receio, tenho nervosismo, e que é natural, isso é absolutamente normal. Mas pensar que eu não estou preparado, eu sempre tenho em mente que quando eu vou fazer alguma exposição, quando eu vou gravar um vídeo como esse aqui, quando eu vou gravar uma aula para os meus alunos da nossa metodologia de ensino, quando eu vou fazer uma exposição, uma palestra, quando eu vou fazer uma reportagem, quando eu vou entrevistar alguém ou vou conceder uma entrevista sobre comunicação, sobre oratória, sobre falar em público, eu me preparo e me entrego para aquele momento por completo. Eu me entrego, mas assim, eu me entrego por completo. Mas ao final, eu faço uma análise e na minha mente está muito claro isso que eu vou dizer agora para você. A melhor entrevista, o melhor vídeo, a melhor reportagem, a melhor aula, a melhor mentoria é a próxima. Ponto, acabou. Acabou. Porque isso não significa, quando eu digo isso para mim mesmo, que eu tratarei com desleixo a minha ação momentânea, o que eu estou fazendo naquele momento. Não, mas eu estou reafirmando para mim mesmo que a próxima eu vou me empenhar ainda mais. Lembra? Eu só preciso amanhã ser melhor do que hoje. E depois da manhã, melhor do que o dia anterior. É só isso. Dessa maneira, você incorpora literalmente o conceito que você está preparado para entrar. Caramba! Não estudei, não li o suficiente. Paciência, você teve o tempo, não conseguiu? Avança. Vai ver lá como é que vai acontecer. Porque se você for esperar estar suficientemente preparado ou preparada para agir, nada vai acontecer. A vida vai ser um marasmo. Mas um marasmo tão grande, tão intenso, que você vai se chatear e vai ter tédio dele. E você sabe do que eu estou dizendo. Portanto, se não está preparado, vai sem estar preparado. Se você não conseguiu se preparar suficientemente para fazer seja lá o que for, e aqui a gente está no recorte da comunicação, vai experimentar a si mesmo. E é óbvio que com o decorrer do tempo, você vai evoluir, vai crescer, vai avançar. E ainda tem uma outra razão para você ter insegurança ao falar. E o que é? Eu deixei ela por último, porque eu considero a mais importante, a mais representativa, a mais relevante. E o que é? Começar. Você precisa começar. Você precisa compreender e entender que só depende de você, não é de ninguém não. De ninguém mais. Você precisa começar a iniciar uma nova etapa, um novo processo, uma nova história, para que você tenha segurança ao falar, para que você tenha confiança ao falar, para que você transmita credibilidade, para que você busque reconhecimento. E isso passa necessariamente pelo aprimoramento da sua comunicação. Por que só fulano consegue ter o reconhecimento? Por que só fulana recebe os aplausos das pessoas? Ela não tem absolutamente nada diferente de você. É muito provável que ela ou ele, a diferença é que essa quinta razão por sua comunicação ser insegura, eles começaram, mesmo sem estar pronto, entenderam que vão conviver com o fantasma da comparação, mas jamais permitir que esse fantasma os domine. E eles vão avançar, e eles vão evoluir, e eles vão desenvolver, e eles vão crescer, e eles vão aprender, e eles estarão em um outro patamar. E daqui a um mês, você desejará ter começado exatamente igual a ele. Daqui a um ano,
você provavelmente vai olhar para aquela pessoa que começou nas mesmas condições de você e você vai se arrepender por não ter começado. É por isso que a quinta razão, o quinto motivo para você falar com insegurança ou ter insegurança ao falar, o quinto motivo, a quinta razão para você não ter segurança ao falar com insegurança, a razão é não ter começado. Se você compreendeu, entendeu e chegou até aqui, é porque já percebeu que precisa começar. Chega de desculpa. Essa desculpa não é para as pessoas que você ama. Essa desculpa é para você. E até quando você vai se desculpar? Não faz isso com você. Não faz isso consigo. Você merece muito mais. E você sabe disso. Se fez sentido para você, se eu te ajudei com esse vídeo, que eu gravei com muito carinho, com muito afeto, com muito amor, se eu te ajudei, escreve aqui. Se você chegou até aqui, é porque você está preparado, preparada para começar e começar da maneira certa. Escreve aqui. Professor, me ajudou. Professor, me tocou. Professor, eu gostei. Se não gostou, escreve aqui também. E tá tudo bem. Segue a jornada. O mais importante é que você deixe de ser morno ou morna. Ou você simplesmente é frio, ou você simplesmente é quente. E as pessoas que são quentes são aquelas que avançam, que evoluem, que fazem a diferença. E você pode fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo, tá? Grande abraço e até lá.